Bem, meus amigos, é o seguinte, aconteceu há pouco, lá no STJD, o julgamento daquele jogo Vasco e Goiás. E o que era previsto, exatamente, a punição do Vasco era prevista. A gente só estava querendo, de repente, saber o quanto ia ser prevista essa punição. Prevista não, desculpe, quanto é que ia ser essa punição, né? Então vamos lá. O Vasco, ele foi julgado e foi condenado. Mas vamos aqui aos votos dos auditores e do relator. Vamos lá. O doutor Cláudio Diniz e o doutor Rodrigo Raposo, ambos pediram 7 jogos de portões fechados e R$60 mil de multa, sendo que um jogo já tinha sido cumprido, então cairia para 6 jogos, que seria o jogo anterior que foi cumprido, que jogou lá no Estádio da Ilha. O doutor Bruno Tavares e o doutor Alexandre Beck, inicialmente o doutor Bruno Tavares tinha pedido 2 jogos de portões fechados e 2 jogos com a presença de mulheres, crianças e pessoas portadoras de deficiência. Mas acabou tendo um problema lá dentro do tribunal. Eles entenderam que isso não existe na lei, não existe no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e realmente não existe. Então o doutor Bruno Tavares entendeu, e para não haver confusão, não haver tumulto dentro do tribunal, ele modificou o seu voto, mudando para 4 jogos de portões fechados. E o doutor Alexandre Beck acompanhou também 4 jogos de portões fechados. E o doutor Luiz Procópio, que era o presidente, é o voto de Minerva, ele votou para 5 jogos de portões fechados, sendo que um já tinha sido cumprido, então cairia para 4. E a mesma coisa do doutor Bruno Tavares, que votou por 4 jogos, sendo que um já tinha sido cumprido, então cairia para 3 jogos. Com isso, e pelo entendimento do tribunal, por uma norma processual, nesse caso fica valendo a pena mais benéfica ao réu. Então, o Vasco foi condenado a 4 jogos de portões fechados, sendo que um já cumpriu, então tem mais 3 a cumprir, e R$60 mil de multa. R$60 mil de multa. Quais são os próximos jogos que o Vasco vai ter que cumprir essa punição? Serão os jogos contra o Cruzeiro, agora, nesse próximo final de semana, Atlético Paranaense e Grêmio. Esses 3 jogos serão os jogos que o Vasco terá que cumprir esta punição. Queria também parabenizar nesse julgamento o brilhantismo dos advogados, doutor Marcelo e doutora Amanda, que sustentaram maravilhosamente bem a defesa do Vasco, uma defesa bem difícil, então eles sustentaram bem a defesa do Vasco. E também agradecer também ao depoimento do Major PM, agora me falha a memória, e ele explicou exatamente todo o ocorrido. Agora, o Vasco nesse ponto, ele deu uma sorte. Por que ele deu sorte? Porque o doutor Bruno Tavares é sócio do Vasco e estava presente na social. Então ele viu exatamente todo o ocorrido. Ele foi uma testemunha, ele estava no local, estava lá. Ele verificou tudo o ocorrido. E ele disse exatamente que as imagens na televisão, ela parecia que a coisa tinha sido uma verdadeira batalha campal, tanto dentro quanto fora do estádio. E dentro do estádio, palavras do Dr. Bruno Tavares, a coisa, claro, ocorreu tumultos, correrias, sim, óbvio, todo mundo sabe disso. Ninguém aqui está querendo passar pano para ninguém e para nada. Mas que boa parte desses tumultos também
se originaram em razão das bombas de efeito moral que a PM jogou na arquibancada, criando um corre-corre óbvio. Quem é que vai querer ficar intoxicado com gás de pimenta, essas coisas todas? Ninguém quer. Então, esse corre-corre, a coisa ficou bem complicada. E ele falou exatamente que a PM chegou a jogar bombas de efeito moral em locais onde não tinha tumulto, só onde tinha uma aglomeração de torcedores, pois queriam dispersar os torcedores. Palavras do Dr. Bruno Tavares. E essa sustentação do voto do Dr. Bruno Tavares foi o responsável pela modificação do voto do Dr. Luiz Procópio. O próprio Dr. Luiz Procópio ia acompanhar o voto do Dr. Rodrigo Raposo, que era o relator. Ele simplesmente chegou e modificou o voto. Então eu acho que o Vasco agora tem que se preocupar em jogar futebol, essa parte já passou, alertar a torcida que o tribunal está de olho no Vasco, a coisa pode ficar bem complicada caso isso torne a acontecer. Dessa vez foram 4 jogos, a punição foi 4, só que já caiu para 3 por causa do último jogo, né? Então, a punição foi de 4 jogos, sendo que a coisa pode complicar, porque tanto o Dr. Rodrigo Raposo quanto o Dr. Cláudio Diniz queriam que fosse um exemplo. Mas e lá atrás, os jogos de Flamengo, Cruzeiro não, mas Flamengo, Corinthians, Santos, Fluminense, agora no Maracanã. Então eu acho que eles estão querendo pegar algum para Cristo. Estão querendo pegar algum clube para Cristo. Então abram no olho que a coisa pode ficar complicada. Ok? Então é isso. O resultado final do julgamento: o Vasco foi punido com 4 jogos, sendo que um já cumpriu, então faltam 3, e mais a multa de R$60 mil. Ok, galera? Um abraço, saudações vascaínas, e lembrando que hoje às 8 horas, 20 horas, conversa de vascaínos, a gente vai tentar explicar mais, de forma mais profunda, tudo isso ocorrido hoje lá no STJD. Tá bom? Então, galera, se o pessoal que não se inscrever, se inscreve no canal. Se inscreva no canal, dê essa moral aí pra gente. E também deixa seu like, que a casa agradece, tá bom? Um abraço. Saudações vascaínas.